Olá, meus amigos e minhas amigas. Nessa terça-feira, um ataque russo contra um instituto militar na cidade central ucraniana de Poltava resultou na morte de pelo menos 47 pessoas e deixou mais de 206 feridos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informou em um vídeo que, segundo informações preliminares, o ataque foi realizado com o uso de 2 mísseis balísticos. Um dos edifícios atingidos foi parcialmente destruído, deixando muitas pessoas sobre os escombros. Felizmente, várias delas foram resgatadas, com os serviços de emergência trabalhando a todo vapor na operação de resgate. Além do Instituto Militar, relatos indicam que outro edifício atingido foi um hospital. Isso acabou gerando uma onda de indignação nas redes sociais ucranianas, especialmente diante de rumores não confirmados de que o ataque teria como alvo uma cerimônia militar ao ar livre ou uma chamada de soldados, aumentando as críticas sobre a imprudência de se realizar eventos assim em meio à ameaça constante de ataques russos. Zelensky responsabilizou diretamente a Rússia pelo ataque, mas também ordenou uma investigação completa e imediata sobre as circunstâncias do ocorrido. O governador de Poltava, Filip Pronin, destacou que não poderia fornecer mais detalhes sobre o ataque por razões de segurança e pediu à população que confie apenas em fontes confiáveis. Já a deputada Maria Bezugla, conhecida por suas críticas à liderança militar do país, acusou oficiais de alto escalão de colocarem os soldados em risco ao permitir tais eventos, ecoando de certa forma o sentimento de muitos ucranianos preocupados com a segurança de suas tropas. Se confirmado o número de mortos, esse ataque em Poltava seria um dos mais letais desde o início da guerra. Fotografias divulgadas nas redes sociais mostram corpos cobertos de poeira e destroços, com danos graves em 2 edifícios de vários andares, um dos quais teve 5 andares atingidos e a parede externa destruída. O Ministério da Defesa ucraniano destacou que o tempo entre o alerta do ataque aéreo e o impacto dos mísseis foi tão curto que pegou muitas pessoas ainda no processo de evacuação para os abrigos. Equipes de resgate conseguiram salvar 25 pessoas, incluindo 11 que foram retiradas dos escombros. Poltava está situada a cerca de 300 quilômetros a sudeste de Kiev, uma região até então considerada mais segura. Claro que Zelensky, mais uma vez, volta a pedir sistemas de defesa aérea mais robustos, além da permissão do Ocidente para o uso de armas de longo alcance para atingir alvos em profundidade no território russo. Ele argumenta que isso é essencial para proteger a Ucrânia do que ele chamou de T russo. Veja só o que ele disse. Continuamos dizendo a todos do mundo que tem o poder de parar esse T. Sistemas de defesa aérea e mísseis são necessários na Ucrânia, não em algum depósito. Ataques de longo alcance que possam nos proteger do T. russo são necessários agora, não depois. Infelizmente, cada dia de atraso significa perda de vidas. Enquanto tudo isso acontecia, Putin, que tem um mandado em seu nome expedido pelo Tribunal Penal Internacional, viajava tranquilamente, frustrando os que depositavam ainda alguma confiança no compromisso dos países signatários do Estatuto de Roma com o Instituto da Entrega. Isso mesmo, gente. A despeito das sanções internacionais e da tentativa de isolamento, Putin continua a movimentar suas peças no tabuleiro da política internacional, dessa vez com uma visita de Estado à Mongólia. Essa visita que aconteceu na terça-feira foi marcada por um tratamento caloroso e cerimonial, o que, claro, gerou críticas por parte da Ucrânia. A questão principal não é a recepção em si, mas o fato de que a Mongólia, apesar de ser membro do Tribunal Penal Internacional, o TPI, não cumpriu o mandado de prisão emitido contra Putin no ano passado. Ao chegar à capital mongol, Putin foi recebido pelo presidente Ukhnagin Khurelchuk. A cena foi digna de uma recepção real. Guardas cerimoniais montados a cavalo e usando capacetes pontiagudos formaram uma fila, enquanto uma jovem se aproximou para dar as boas-vindas a Putin em russo e lhe entregar flores. Essa imagem de Putin sendo recebido com o tapete vermelho e a atenção calorosa de seu anfitrião, enquanto para sobre ele um mandado de prisão por crimes de guerra, foi o que mais chamou a atenção. Yuri Tikhny, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, criticou a Mongólia por não agir conforme o mandado do TPI, chamando isso de um golpe pesado contra o Tribunal Penal Internacional e contra o sistema de direito penal. Ele acusou a Mongólia de permitir que um acusado de crimes de guerra escapasse da justiça, compartilhando assim a responsabilidade por esses crimes. Tikhvy afirmou que a Ucrânia trabalharia com seus aliados para garantir que a Mongólia enfrentasse as consequências de sua decisão.
Moscou, por sua vez, rejeitou as acusações de crimes de guerra, classificando-as como politicamente motivadas. Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, afirmou que Moscou não tem preocupações em relação ao mandado de prisão e que o diálogo com a Mongólia é excelente. Ele ainda ressaltou que todos os aspectos da visita foram discutidos com antecedência, indicando que a Mongólia não tinha intenções de agir contra Putin. Putin aproveitou a ocasião para reforçar a importância das relações com a Mongólia na política externa da Rússia, especialmente na Ásia. Ele descreveu essas relações como uma parceria estratégica abrangente de alto nível. Khrushchev falou da sua esperança de que a visita impulsione o comércio e a cooperação econômica entre os dois países. Mas, gente, qual é a relação importante entre os dois países que justifica uma viagem como essa e uma atitude como a tomada pela Mongólia? Um ponto central nas relações entre Rússia e Mongólia é a questão energética. A Mongólia está no trajeto planejado de um grande gasoduto que a Rússia quer construir para transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano da região do Yamal, na Rússia, para a China. Esse projeto, conhecido como o Poder da Sibéria 2, faz parte da estratégia da Rússia de compensar a perda de suas vendas de gás na Europa, que, como vocês sabem, aconteceu a partir do início da guerra na Ucrânia. Esse novo empreendimento está sendo planejado como o sucessor de um gasoduto já existente com o mesmo nome, que atualmente fornece gás russo para a China e deve alcançar sua capacidade planejada de 38 bilhões de metros cúbicos por ano em 2025. Embora questões como o preço do gás tenham atrasado o progresso do projeto, Putin declarou, na véspera de sua visita, que os trabalhos preparatórios, incluindo estudos de viabilidade e engenharia, estão progredindo conforme o cronograma. Bom, gente, a visita de Putin à Mongólia e a recepção que ele recebeu são sinais de que, apesar das pressões e sanções internacionais, ele continua a buscar aliados e oportunidades de expansão para a Rússia, especialmente na Ásia. Agora, o não cumprimento do mandado de prisão do TPI pela Mongólia pode ser visto como um indicativo de que alguns países estão dispostos a priorizar suas relações bilaterais e interesses econômicos sobre as questões de justiça internacional, mesmo que isso comprometa sua imagem e compromisso com a legalidade. Vejam só aquilo que eu comentei ontem, de que a linha vermelha que limita a cooperação do Ocidente com a Ucrânia era uma linha flexível, parece ser verdade mesmo. De acordo com fontes dos Estados Unidos, o governo Biden está próximo de fechar um acordo para fornecer à Ucrânia mísseis de cruzeiro de longo alcance, os Joint Anti-Surface Standoff Missiles, os JASM, que poderiam atingir alvos em profundidade dentro do território russo. No entanto, ainda haverá uma espera de alguns meses, pois questões técnicas precisam ser resolvidas antes que qualquer envio ocorra. A expectativa é de que o anúncio oficial sobre a inclusão dos JASMs em um pacote de armas para a Ucrânia seja feito em breve, e isso segundo 3 fontes ligadas ao assunto. Embora a decisão final ainda não tenha sido tomada, esses mísseis poderiam alterar o cenário estratégico do conflito, colocando mais território russo ao alcance de munições poderosas e guiadas com precisão. Isso é uma preocupação importante para a administração Biden, que tem avaliado cuidadosamente os riscos de escalada. Analistas militares sugerem que a introdução dos JASM, conhecidos por sua capacidade furtiva e alcance superior em relação a outros mísseis atualmente no arsenal ucraniano, poderia forçar a Rússia a reposicionar suas áreas de preparação e depósito de suprimentos, recuando eles em centenas de milhas. Isso, é claro, complicaria bastante a capacidade russa de sustentar operações ofensivas, potencialmente proporcionando uma vantagem estratégica para a Ucrânia. Esses mísseis poderiam ser lançados de pontos próximos à fronteira norte da Ucrânia com a Rússia, permitindo ataques a instalações militares em cidades russas como Voronezh e Briansk. No sul, seu uso próximo às linhas de frente possibilitaria ataques a campos de aviação ou instalações navais na Crimeia. Até agora, os JASM só foram integrados em aeronaves de design americano, mas a Ucrânia estará operando várias dezenas de caças F-16, cada um capaz de transportar 2 desses mísseis. Um dos oficiais dos Estados Unidos diz que estão ocorrendo esforços para tornar os JASM operáveis com jatos não ocidentais do inventário ucraniano, o que seria uma novidade. Embora detalhes específicos não tenham sido fornecidos, nós sabemos que a Ucrânia opera jatos da era soviética como o MiG-29, Su-24 e Su-27. Os JASM mais antigos, fabricados pela Lockheed Martin, têm um alcance de cerca de 370 km e são projetados para serem difíceis de detectar no radar, podendo voar perto do solo e tomar rotas alternativas para evitar defesas aéreas.
Há também uma versão de longo alcance capaz de voar mais de 800 quilômetros, mas não está claro qual das versões os Estados Unidos consideram fornecer. A versão de menor alcance exigiria menos pressão sobre os estoques americanos, um fator que eles devem considerar. No entanto, gente, o envio desses mísseis à Ucrânia poderia aumentar a pressão sobre Washington para remover restrições quanto ao uso de armas americanas, já que sua eficácia seria limitada se não fossem autorizados a atacar alvos dentro da Rússia. Até agora, os Estados Unidos e seus aliados têm sido cautelosos em fornecer armas que possam ser usadas para atacar profundamente dentro do território russo, temendo uma escalada do conflito que poderia envolver países da OTAN ou até mesmo levar a um conflito nuclear. Bom, mas sobre o JASM, eles podem carregar uma ogiva de cerca de 450 quilos, mas ao contrário dos mísseis Storm Shadow e Scalp fornecidos pela Grã-Bretanha e França, não são explicitamente projetados para penetrar em bunkers fortificados. As versões mais recentes desses mísseis custam cerca de 1 milhão cada. Os JASMs usam sinais de GPS e um sistema de navegação inercial para orientação. Quando se aproximam do alvo, um buscador de imagem infravermelho ajuda a guiar o míssil ao ponto de impacto com uma precisão de cerca de 3 metros. Mesmo os modelos mais antigos, que podem ser menos resistentes à guerra eletrônica, têm a vantagem do buscador infravermelho, o que faz com que eles sejam mais eficazes mesmo sob forte interferência. George William Herbert, do Military Institute International Studies, observou que esses mísseis são bastante furtivos, mas não totalmente projetados em torno da furtividade máxima. Será que eles funcionariam contra os russos? Bom, ele citou incidentes anteriores como ataques na Síria, onde sistemas de defesa aéreo russos falharam em interceptá-los. Veja o que ele disse. Eu esperaria que trajetórias de voo cuidadosamente planejadas permitissem que os JASM fossem eficazes em praticamente qualquer lugar da área de guerra. Bom, gente, mudando de assunto, o governo britânico decidiu suspender algumas vendas de armas para Israel, e essa decisão tem gerado reações bem fortes entre grupos judeus e pró-palestinos no Reino Unido. A decisão, que envolve o bloqueio de 30 das 350 licenças de exportação de armas para Israel, acaba refletindo a preocupação do governo com o risco de que esses equipamentos possam ser usados para cometer graves violações do direito humanitário internacional, especialmente no contexto da ofensiva israelense contra o Hamas em Gaza. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, enfrenta um dilema difícil, tentando equilibrar as tensões entre os grupos pró-Israel e pró-Palestina no Reino Unido. A decisão de suspender parte das exportações de armas foi defendida pelo ministro das Relações Exteriores, David Lammy, como uma medida necessária para evitar o uso de equipamento britânico em violações do direito humanitário. No entanto, essa decisão foi criticada por várias partes. Grupos judeus britânicos e o rabino-chefe do Reino Unido expressaram preocupação de que a suspensão possa encorajar os inimigos de Israel na região, enfraquecendo a posição do país. Por outro lado, opositores da guerra em Gaza argumentam que a medida não foi longe o suficiente, já que o Reino Unido continuará fornecendo peças para os jatos F-35 usados por Israel. Alguns políticos britânicos e grupos de direitos humanos pedem um banimento total das transferências de armas para Israel, destacando que a decisão do governo em manter algumas licenças ativas ainda não responde plenamente às preocupações humanitárias. A questão das exportações de armas para Israel é particularmente sensível desde o início da guerra em Gaza em 7 de outubro, após o Hamas invadir Israel, matando cerca de 1.200 israelenses, além de tomar centenas como reféns. A ofensiva israelense que veio em resposta, como vocês sabem, resultou em grande destruição na faixa de Gaza, onde vivem cerca de 2,3 milhões de pessoas. O Ministério da Saúde de Gaza estima que mais de 40 mil palestinos foram mortos até agora, com muitos vivendo em condições desesperadoras de fome e deslocamento. As manifestações contra a venda de armas para Israel têm mobilizado milhares de pessoas no Reino Unido por meses. Pesquisas de opinião indicam que a maioria do público britânico apoia a suspensão das vendas de armas para Israel, com mais de 50% favoráveis à decisão e apenas 13% contrários. Isso segundo a pesquisa da YouGov realizada no final de julho. No entanto, essa decisão também pode criar tensões diplomáticas com Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, criticou a decisão britânica e a considerou vergonhosa, afirmando que poderia fortalecer o Hamas. Em resposta, o ministro da Defesa britânico John Healey
defendeu a postura do governo afirmando que o Reino Unido tem o dever de dizer as verdades mais difíceis aos seus amigos mais próximos, mas reiterou que o país continua comprometido em apoiar Israel caso ele seja diretamente atacado novamente. O anúncio dessa segunda-feira é visto como mais uma evidência do endurecimento da posição do novo governo britânico em relação à conduta de Israel na guerra em Gaza. Para vocês terem uma ideia, em julho, Keir Starmer retirou as objeções do governo anterior ao mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu. Além disso, o governo de Starmer recomeçou a financiar a principal agência de refugiados palestinas da ONU, a UNRWA. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.